Olá, como é bom estar aqui de novo com vocês. Na verdade, a cada dia Deus tem dado um presente para nós. No Falando de Família de hoje, nós estamos hoje com um dos maiores pastores do Brasil. Como eu digo, é um dos pastores mais completos dessa nação. O homem fala de família, fala de todos os assuntos, tem um posicionamento firme e agora reconhecido internacionalmente. Com alegria nós recebemos aqui pastor Mac Anderson. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, meu amigo pastor Leandro, aqui no Falando de Família. Olha, um dos maiores pastores do Brasil, 1,85 m. E agora eu tô conhecido mundialmente lá na minha rua também. Olha aí, que legal. Não, mas não é, que você está na Igreja Cristã Mundial. Obrigado, viu, pela referência, obrigado pelo carinho, amo vocês. E é uma honra a gente poder estar aqui para bater um papo a respeito desses assuntos que envolvem família, que são tão pertinentes para a nossa época, né? Verdade, pastor. E hoje a gente está também na Conferência da Família. Tê-lo aqui é uma alegria para nós. Estamos recebendo, pastores que são referências. E o senhor, sem rasgação de seda, o senhor nos conhece, é uma referência para nós, para o nosso ministério. Quando a gente fala de família, nesse país a gente tem o seu nome. Deus seja louvado. E aí a gente queria, então, começar esse bate-papo com algo tão assim, que eu acho que é muito atual e a gente tem visto isso muito nos nossos atendimentos. As mulheres começaram a avançar no conhecimento. Elas começaram a ser potencializadas, elas foram atrás das suas carreiras. E hoje muitas mulheres estão ganhando mais que o marido. E aí dentro delas criou-se um bloqueio. Pô, se o marido não for igual a mim, ele não serve para mim. Isso acontece lá em Goiânia também? Ou só aqui em Suzano? No Brasil inteiro. A partir da Revolução Sexual, os anos 60 para cá, muita coisa mudou, né? Então, a mulher ela já vem lutando, procurando o seu espaço. Não só dentro de casa, mas principalmente fora, na sociedade, procurando o tal dos direitos iguais, né? Dos direitos iguais. Então, esta é uma característica que ela não é só no Brasil, acho que é no mundo todo. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo que elas ganham liberdade, ao mesmo tempo que elas ganham autoridade, ao mesmo tempo que elas ganham poder, entre aspas, né? E ganham privilégios também, elas acabam ganhando também alguns prejuízos por causa dessa decisão. E um deles está justamente no relacionamento. Infelizmente, os homens dessa geração, a maioria deles não tiveram a mesma disposição que elas em buscar conhecimento, em estudar, em crescer, em desenvolver, e acabam que ficam para trás. A maioria das mulheres estão na universidade, a universidade tem mais mulheres que homens, a igreja tem mais mulheres que homens, a internet tem mais mulheres que homens, a decisão de compra de carro zero no Brasil hoje, a maioria de mulheres e não de homens, a compra de celular de última linha, a maioria de mulheres e não de homens. Então, há um crescimento em todos os aspectos. Elas correram, cresceram e encontraram isso. Onde é que está o desafio? É não deixar de cumprir a sua missão e o seu papel. Por isso, algumas estão em crise. Então, o líder em casa é o homem, ok? Como é que ela vai se submeter a um homem que talvez não tenha a mesma capacidade que ela, o mesmo salário que ela e tal? Deus deu duas ordens, uma para o homem e uma para a mulher. As ordens mais difíceis. Quando o homem nasceu, quando o homem surgiu, aliás, Deus formou, não tinha Eva. Então, ele nasce sozinho. O homem nasceu solteiro. Isso está dentro do homem. Por isso que ele é galanteador, por isso que ele é conquistador, é por isso que ele tem essa dificuldade de amar e estar apenas com uma pessoa. Tanto a conquista está nele, né? Está nele, é inerente. Ele precisa submeter isso ao princípio. Ele não pode viver por prazer. Então, Deus olha para o homem e só para o homem diz: ame a sua mulher e fique só com ela. Honre ela, ame ela. Então, esse é o desafio do homem. Qual o desafio da mulher? É que uma mulher, ela vive bem sozinha, ela se mantém sozinha, ela é inteligente sozinha, ela ela se vira com a família sozinha, ela faz tudo sozinha. Ela tem muito potencial para fazer tudo o que ela quiser sozinha. Aí Deus olhou para ela e diz: submeta. Então, sim, tem um desafio para mim, que é morrer por ela. Sim. E tem o desafio dela, que é se submeter a um cara que ganha menos, que tem menos potencial, que tem menos capacidade.
E este é o grande desafio, viver esse princípio. E não adianta inverter os fatores. Hoje, como as mulheres perceberam que alguns homens não se posicionam, não tomam atitude, não fazem, acabam que elas assumem esse Os papel. papéis, né? E o cara continua criança, continua menino, não amadurece, porque ela não pega os boletos e joga no colo dele. Porque ela sabe resolver. E a ordem de Deus é essa. Não é que você não sabe, é que você não precisa. Se a mãe dele não ensinou, você precisa ensinar ele a ser homem. E a gente vê essa dificuldade toda, como o senhor falou, desde a essência, né? Desde a essência. Porque quando Deus vai formar a mulher, ele fala para ela ser a ajudadora, a palavra lá é Iezer, né? A palavra grega Iezer. E essa palavra é a mesma usada em vários outros textos, quando o próprio Jesus, o próprio Deus vai ajudar o homem a realizar algo. Uhum. Então, ela vem para quê? Para ajudar o homem a realizar algo que ele sozinho não conseguiria. Não consegue. Então, assim, tem muitas coisas que nós homens tentamos fazer e a gente não consegue, e a gente precisa, então, dessa ajuda feminina, da mulher, da esposa, Sim. da ajudadora. Sim. E isso, muitas vezes, não está sendo vivido por quê? Porque a gente está sendo levado por essa modernidade, que muitas vezes veio também do feminismo, veio de outras vertentes, que tentam roubar essa essência. Porque a felicidade da mulher está em ser aquele braço abençoador, edificar a casa. A felicidade do homem está sim em morrer, né, dar a vida pela sua esposa, mas também ser o cabeça, ser o sacerdote do lar, apresentar provedor, a né? casa, o provedor, o protetor, né? Teve um dos nossos encontros de casais que eu ainda falei, né? Por exemplo, hoje quando aparece o sapo no quintal da tua casa, o rato, quem vai lá fora ver? Quando tem um barulho, quem vai lá fora ver? Por incrível que pareça, em muitos casais, não a maioria, mas em muitos deles, a mulher que ia. Que vai resolver. Então, assim, essa fragilização do homem tem trazido também um empoderamento da mulher para que ela vai ter que resolver. E como o senhor disse muito bem, ela consegue se virar sozinha. Na verdade, não é que ela não pode. Ela pode, né? Ela só não precisa. É isso. Mas ela não entendeu isso, né? Então, se ele veio com defeito de fábrica, porque macho, ele nasce macho. O homem, ele não nasce, ele precisa ser formado. Olha, isso é sério, hein? Então, o homem ele precisa ser formado. Tanto é que hoje o que faz sucesso são eventos que ensinam hombridade. É verdade, porque está em alta hoje. Então, assim, o cara sabe fazer sexo. Então, assim, ele tem testosterona para ser macho, ele só não tem caráter para ser homem. Então, o problema não é você ser macho. Até um cara que tem tendência homoafetiva, ele é um homossexual assumido, ele transa com uma mulher se ele quiser, porque ele está preparado biologicamente. Agora, a questão do homem, integridade, posicionamento, atitude, isso aí precisa de formação. Você não terá uma formação se você não teve um pai que realmente teve esse referencial. Se você não teve esse pai, você precisa de um avô, de um tio, você precisa desse referencial. Essa referência. Não tem como você aprender o referencial de hombridade, por melhor que a mulher seja, não é hombridade, é feminilidade, são outros papéis. E mesmo que ela tenha uma energia masculina forte, ela não consegue imprimir isso no homem como um homem faria, né? Então, assim, como a gente tem essa crise de paternidade, acaba que muitos homens entraram hoje nos relacionamentos sem saber o que é o papel de um homem de verdade. E aí precisa de eventos, precisa de um monte de coisa para ensinar os caras a fazer o que deveria ser normal, o que antigamente era, né? Era meio que padrão, né? Mas era o exemplo, né? A Era, gente exemplo. conversava isso ontem em algumas coisas, né, com o pastor Josué e o bispo Júlio aqui, a respeito do exemplo. O exemplo que a gente tinha em casa era muito mais claro e presente. Hoje, o grande desafio de um homem, o grande desafio de um pai de família, de uma mãe, é o quê? É prover dentro da casa conforto. Ele colocou na cabeça que o filho de 2 anos quer um carro com ar-condicionado, com câmbio automático, né? E para ele prover isso, o que ele faz? Ele vai lá e começa a trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, horários os mais diferenciados, e ele não tem essa presença. E como ele não teve essa presença, a referência que essa criança teve, esse menino teve, foi uma referência muito mais feminina do que masculina. Foi muito mais da mãe do que do pai. Então, nessa referência feminina,
todas as vezes que ele foi resolver um problema, ele entendeu que minha mãe resolvia desse jeito, porque ele nunca viu o pai resolver um problema, porque o pai não estava presente. Então, a presença paterna, masculina, é algo imprescindível para que as nossas crianças sejam formadas com um caráter estabelecido. E aí eu quero tocar num assunto muito delicado, que é o fato de que, como há muito divórcio, a gente sabe disso, metade dos casamentos não dão certo, acaba se divorciando. Então, a criança acaba ficando sem o pai porque os pais decidiram se divorciar. O problema é que a mãe, principalmente a mãe, às vezes, ela impede a criança de ter um relacionamento com o pai porque ela não se deu bem, porque ela foi afetada. Então, Isso é o um ponto muito orgulho sério. dela acaba impedindo que essa criança tenha acesso de verdade. Então, assim, eu acho que adultos resolvem como adultos. Então, você não foi bom para mim, nosso relacionamento não deu certo, nós nos desentendemos, você chegou até a fazer coisas que não deveriam ter sido feitas, porém, nosso relacionamento é uma coisa, mas esse menino precisa de uma referência, você é o pai. Então, e tirar da criança essa oportunidade de ter o pai por perto é um perigo, né, para essa geração. E aí a gente vê que esse dado, essa informação que o senhor trouxe é tão pertinente, porque hoje, até dentro da igreja, né, existe um pensamento. Não, vamos casar para ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente separa. Tanto é que quando a gente aqui ministra o curso de noivos, uma das maiores questões levantadas é porque se a legislação o permite, se tem efeitos jurídicos para isso, por que a gente não pode fazer? Né? Então, assim, eles estão hoje querendo trazer com que uma cultura que foi estabelecida esteja acima dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E eu acho que isso é uma função até nossa, como pastores, como responsáveis por instruir a igreja, instruir a sociedade que está à nossa volta, de mostrar para eles verdadeiramente que uma coisa é você viver sob os princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus, e aí sim você tem toda uma bênção liberada sobre a família. Ou deixar de vivê-los e viver uma consequência de uma sociedade que hoje nem se preocupa com a família. Está adoecida, né? A gente vive uma geração dos descartáveis. Tudo é muito descartável, né? Então, se roupa é descartável, carro, a pessoa hoje não consegue assistir um Reels com mais de 1 minuto e meio, né? É isso. Então, é essa troca, né? De coisas rápidas, de coisas muito sem essência, né? Então, a gente traz isso também para os relacionamentos. Então, a gente quer excesso, né, de curtidas, muitas pessoas, que na verdade não são relevantes nem um pouco para nós. A mesma coisa acontece. O cara me procurou e falou assim, casado há 7 anos, eu vou terminar. Falei, você não vai terminar, você não está namorando? Boa. Você está casado. É isso. Você não vai terminar. É sobre isso. Seu cérebro precisa virar uma chave aí, querido. Então, assim, terminar, você está namorando, beijando na boca, tal, você vai terminar. Então, assim, 7 anos de casado e um filho, você não vai terminar. Você vai pegar a carne e você vai rasgar ela. Vai inserir um câncer dentro da sua casa e você vai ter que conviver com isso por longos anos. Então vai machucar o seu filho, machucar a sua esposa, vai gerar um trauma, vai gerar uma dor. Vocês vão passar aí pelo menos muito tempo tentando se consertar, se costurar, porque se rasgaram e tal. Então, assim, você vai destruir uma família. Você não vai terminar. Aí ele falou, não, porque eu não tenho mais química. Falei, eu sei, mas a gente não vive por química, a gente vive por essência. Cristão não vive por prazer, vive por princípio. É isso. Então, um senhor casado há 50 anos perguntaram para ele, por que na sua época as pessoas ficavam mais tempo casadas? Ele disse, porque na minha época a gente aprendeu que quando uma coisa estraga, a gente conserta, a gente não joga fora. Qual que é o problema dessa geração? Eles querem felicidade. E se esquecem que felicidade não é destino. Felicidade é caminho. Eu tenho um destino. Qual é o meu destino como casado? É multiplicar um propósito, é servir o reino, representar Cristo e a igreja, porque casamento é uma pregação. É isso. Se você olhar de Gênesis Apocalipse, Deus usa o casamento para tudo. Então, assim, a aliança de Jesus com a igreja, Deus com Israel, tudo é casamento. Então, um casamento saudável, ele é uma pregação. Nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Então,
qual que é o meu propósito? É ter um relacionamento saudável para deixar filhos saudáveis, para que a minha geração seja saudável. Então, esse é o propósito, pagar um preço até chegar lá, cumprir uma missão. Daqui até lá tem felicidade. Daqui até lá tem tesão, desculpa a palavra. Daqui até lá tem alegria. Daqui até lá tem aplauso. O destino está lá. Daqui até lá tem frustração. Daqui até lá tem choro. Daqui até lá tem infelicidade. São sentimentos, não é o meu destino. Eu vou vivendo a vida e isso vai me amadurecendo até chegar lá. Porque se for para ser feliz, não precisa casar. Compra um cachorro e vai morar sozinho. Isso é felicidade. É verdade, você não vai ser contrariado. Nunca. Né? O cachorro não te liga. Não, ele não pergunta te se você cobra. pagou os boletos. É isso. Um cara falou para mim, a mulher falou para mim, ai, eu prefiro cachorro do que gente. Lógico. Até eu prefiro cachorro do que gente. Porque gente confronta, gente amadurece, gente afia, gente me encara, gente fala que eu estou errado, gente analisa o meu pecado, gente me expõe quando eu estou errado. Então, assim, é lógico que você prefere. Ai, meu cachorro só falta falar. Ainda bem que ele não fala. Porque se ele falasse, você não era amigo dele. Ele ia contar cada coisa a seu respeito. Que bom, que bom. Ainda bem que ele não fala. Verdade. Por isso que você gosta dele, porque ele não fala. Verdade. Porque se ele falasse... Ele ia revelar muita coisa que está Nossa, escondida aí. Coisas que ele viu que ninguém sabe. Como é bom falar com o pastor e a gente vai aprendendo tanta coisa, né? Mas, pastor, o senhor tem vivido um tempo assim extraordinário de crescimento no seu ministério, seu chamado, né? Sua igreja despontando, sua esposa hoje, né? Pastoreando contigo, ativa na igreja, seus filhos ali envolvidos, né? E hoje ver toda essa construção parece que foi do dia para a noite. Mas tem uma frase tua que eu gosto muito, né? Não, é até de repente, mas não é do nada. Não é do nada, é de Não repente. é do nada. Eu queria que o senhor desse alguns conselhos para nós, para como estabelecermos uma família, para que o nosso sucesso, a nossa realização, traga, assim, um destino bendito, não só para aquele que está se realizando, aquele que está aparecendo na foto, mas para toda a família. Porque muitas vezes o sucesso da carreira é do diretor executivo, mas não sabe ter uma esposa suportando, que os filhos estão lá. Quantas vezes ele teve que abrir mão de algumas outras coisas para estar se desenvolvendo, crescendo, estudando, para chegar nesse ponto. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, da sua história, para servir, né, de uns conselhos para nós, para todo esse pessoal que vai acompanhar a gente aqui. Eu parto do princípio de que é uma construção. Então, propósito da construção, ele não é revelado, não é alguém que te entrega. Seu propósito é esse. Não, vai construindo, até que você vai entendendo, vai sendo forjado e descobre. Casamento é construção, divórcio é construção. Casamento é construir ponte, divórcio é construir muro. Mas alguma coisa você está construindo. Não tem como. É plantar e colher, é simples assim. Então, quem vê resultado, infelizmente, às vezes não conhece o processo, né? As pessoas querem o que você tem e não quer pagar o preço que você pagou. Então, não é do nada. Pode até ter sido de repente. Então, eu gastei 20 anos para, de repente, né? Você fala, nossa, que legal, né? Então, não é do nada. Quando você vê uma pessoa que ela tem algo que é consolidado, que é relevante, ela tem uma história por trás, né? De semeadura, de lágrima, de preço pago, porque ninguém cresce da noite para o dia, ninguém amadurece sorrindo. Então, é uma construção. Eu preciso decidir o que eu vou construir. Eu preciso decidir ser intencional. Preciso olhar as oportunidades que tenho e identificá-las. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Então, eu fiz isso com os meus filhos, fiz no meu casamento, já passei por vários processos, processo de depressão, meu mesmo, processo de crise no meu relacionamento, da esposa pedir mesmo para ir embora de casa, não queria mais. Então, tudo que um casal e uma família vive, eu vivi também. Já compartilhei algumas vezes. Meu filho mais velho disse que ia virar ateu, ficou 2 anos sem querer ir na igreja e nos confrontando. O meu filho de 18 anos, quando ele estava com 16, ele perguntava onde é que meu pai vai pregar. Porque se ele soubesse onde eu ia pregar e qual culto, ele não ia. Porque ele decidiu não me ouvir mais. Meu Deus.
E assim, sem motivo, sem razão. Então aí é um processo. O que é que você quer construir? Agora você isola, ignora e você fica indiferente, ou você traz para perto e constrói essa ponte de novo que em algum momento, por ser uma família normal, ela teve uma quebra, uma desconstrução, ou coisa, como é que você vai saber? Então a igreja cresceu muito, muito intensa, e aí acaba que você desconecta de algumas coisas. É uma família normal, você tem que decidir, são decisões. Decisões decidem destinos. O que você vai construir hoje para chegar amanhã? Ninguém separa da noite para o dia. É uma construção. Então, é uma construção. Então, ninguém arruma um amante da noite para o dia. É uma construção. Então, caráter é uma construção. Ou você está sendo forjado, né? Ou você está amadurecendo ou apodrecendo. Então, isso é em qualquer área da vida. Então, decida hoje construir o que você quer. Se você não está gostando do que está colhendo, tem que mudar a semente. A semente que está plantando. Porque muitas respostas que você não está encontrando para os problemas de hoje estão nas sementes de ontem. Eu costumo dizer que a dor da colheita ela pode eliminar o prazer do plantio. Isso é forte. Muito forte. Mas a gente entende então que a sua família é uma família normal, que passou pelas dificuldades que todas as famílias passam, e algumas específicas, porque tem problemas e dificuldades que vocês passaram que outros não vão passar, porque não é inerente ao destino deles, não é inerente, né, ao processo de vida que Deus estabeleceu, ao propósito de vida, melhor dizendo, que Deus estabeleceu para eles. Então, durante esse processo, vão ter desafios diferentes. No entanto, toda família tem sua dificuldade, toda família tem o seu desafio, mas então, o que eu acho que o conselho que a gente tem aqui, que a gente tem que tomar mesmo, é construir pontes. Construir pontes. Ver que família é de verdade, se o filho tá evitando, se a esposa tá com problema, se o marido não tá ok, o que eu posso fazer para me aproximar, para trazer então e revelar Jesus, né? Eu sempre digo que a gente precisa revelar Jesus nas maiores e menores ações. Porque a gente fala que a ação é maior ou menor, mas o cotidiano é cheio de ações pequenas que revelam verdadeiramente quem você é. Então, parece que no cotidiano você não precisa... Não, você precisa também se preocupar com essas ações que são pequenas para que revelem Jesus nas coisas mais simples dentro de casa. E um outro conselho que eu poderia dar é não repetir padrão. A gente tem a tendência de repetir padrões que foram estabelecidos na cultura familiar que nós recebemos, né? Então, se você veio de uma família disfuncional e aquilo é tão forte, né? A construção da sua personalidade foi dentro de uma família assim, a gente acaba tendo a tendência de repetir padrões, né? Sim. Então, é uma decisão que você tem que tomar. Eu vi meu pai beber e fumar minha adolescência inteira. Mas eu não sei que gosto tem uma cerveja, nunca pus um cigarro na minha boca. Ótimo, decisão. Então, eu vi meu pai e minha mãe brigando aos gritos, né? E eu ficava chorando no colo de um de outro. E assim, eles brigavam falando alto, porque eles vieram de famílias assim. Eu nunca levantei a voz para minha esposa. Nunca chamei um filho meu de burro. Nunca, porque eu não preciso repetir padrões. É isso. Mais importante do que quem foram os meus pais é quem serão os pais dos meus filhos. Então, eu decido o que eu quero construir. Essa mudança de mentalidade é importante para que a gente deixe filhos e uma família saudável para essa geração. Glória a Deus. Conversa boa, o tempo voa. Então, já estamos aqui com o nosso tempo esgotado. Queria agradecer, pastor, por mais esse tempo maravilhoso aqui com a gente, sempre nos ensinando com aquilo que Deus derramou no teu coração. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um prazer te receber aqui. É uma honra estar aqui na IC Mundial. Glória a Deus. Obrigado. E para você que está aqui, pode ter certeza que já já a gente volta com mais um Falando em Família. Deus abençoe.